Olá! O semestre legislativo promete ser bem agitado no Senado Federal. A Comissão de Relações Exteriores quer ouvir do governo explicações sobre o financiamento ao Porto Cubano de Mariel e a escolha dos caças suecos para a FAB, que vão consumir 4,5 bilhões de dólares. Por que o governo brasileiro fez essa opção? E você vai ver mais. Integração judicial. Defensorias públicas dos países membros do Mercosul já atuam na defesa dos cidadãos do bloco. Não pode ser somente uma integração comercial, tem que ser uma integração entre os cidadãos. Economia na Copa. No ano da Copa e das eleições, o que esperar para a economia brasileira? Como não virar as costas para a América Latina, o que nos traria prejuízo e nos descaracterizaria. Nas colunas culturais, a análise do documentário sobre Thomas Sankara, conhecido como Che Guevara da África, e o blues no som da guitarra de Eric Clapton e do trompete de Wynton Marsalis. Ao longo do programa, você confere um ensaio fotográfico sobre Bucareste, capital da Romênia, na Objetiva de Cefa Siqueira. Uma universidade para jovens do Mercosul. O projeto de lei para a criação da Universidade do Mercosul, com sede no Rio Grande do Sul, está na pauta de propostas que serão analisadas neste semestre pela Comissão Mista do Mercosul. A pauta da comissão prevê para os próximos meses o exame do projeto que define regras nas cidades gêmeas, localizadas nas fronteiras do Brasil com outros países. Também será foco de debate a proposta que concede a isenção do IPI sobre as operações com automóveis movidos a energia elétrica. A integração da América do Sul e, principalmente, os tratados que permitem o livre trânsito nos países de nacionais sul-americanos criou uma nova demanda para as defensorias públicas. Agora, elas são obrigadas a atender também os estrangeiros que por aqui chegam. Eu cheguei ao Brasil o dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 2011. Todo estrangeiro que entra num processo de irregularidade, um processo sofrido, né? Entra a gente a ficar ilegal num país que nunca conhecia, e que tinha outra linguagem, né? Nessa data eu não falava muito português, né? Aí fiquei em um estado de vulnerabilidade, né? O trânsito entre as populações do Mercosul tem crescido nos últimos anos. Isso gerou a necessidade de maior integração das defensorias públicas dos países membros e associados ao bloco, de forma a atender com mais eficiência os cidadãos que necessitem de assessoria jurídica gratuita. Criou-se o termo Defensor Público do Mercosul, para designar os profissionais que prestam esse serviço. No ano 2000, houve uma decisão do Conselho do Mercado Comum, que é a instância máxima do Mercosul, de que os cidadãos dos países oriundos do Mercosul tivessem os mesmos direitos que os nacionais em cada um dos outros países. Para nós, essa foi uma decisão, na verdade, mais simbólica, no sentido de que simplesmente reconhece um direito que existia. No entanto, faz com que os brasileiros que estejam nesses países possam ser atendidos em igualdade de condições com os nacionais. Essa terminologia defensor público do Mercosul se refere a todo membro de instituição prestada à assistência jurídica nos países do Mercosul que, então, atue em prol de um cidadão hipossuficiente, quer ele seja nacional do seu país ou estrangeiro. A América Latina é uma região única no mundo, porque todos os seus países, exceto ali as Guianas e o Suriname, possuem defensorias públicas. Ou seja, na Europa nós não temos isso, na África nós não temos isso, na América do Norte nós não temos isso, é simplesmente aqui na América do Sul. A integração de um mercado deve ocorrer em todas as suas formas e em todas as suas circunstâncias. Não pode ser somente uma integração comercial, tem que ser uma integração entre os cidadãos. E algo que atinge os cidadãos é ele ter mecanismos comuns de sua defesa. São diferentes os motivos que levam os cidadãos do Mercosul
a procurarem a Defensoria Pública da União. As principais demandas, por assim dizer, o direito à permanência, quer na condição de um visto ou quer numa defesa de um processo de expulsão de estrangeiro. No caso da Defensoria Pública da União, as questões são principalmente em relação à homologação de sentença estrangeira, principalmente de divórcio e alimentos. Ou seja, é uma mãe, por exemplo, que o pai ficou lá no outro país e ela quer receber pensão alimentícia. Ou ela se divorciou dessa pessoa e ela precisa homologar essa sentença aqui no Brasil para se casar com um brasileiro. Uma demanda também muito frequente e polêmica, custosa de ser resolvida, são as demandas relativas à guarda de menores, né? Crianças, adolescentes que vão para o estrangeiro e os pais ficam aqui no Brasil, precisam então revê-los, né? São bastante comuns, assim como o contrário. A dona de casa peruana Rosa Meringo Cango veio para o Brasil em junho de 2013 para tomar conta de sua bisneta, enquanto a neta, casada com o brasileiro, terminava os estudos. Na iminência de vencimento de seu visto, a Polícia Federal não conseguiu um agendamento para renovação no prazo necessário. Por indicação da Embaixada do Peru, procurou a Defensoria Pública da União para solucionar o caso. Acá muy bonito, muy amables, me han atendido muy bien e estou muito agradecida. Um caso semelhante que teve resolução favorável é o da administradora de empresas colombiana, Yerli Camacho. Ela ficou em situação irregular com o vencimento do seu visto e passou a ter seu direito de permanência assegurado com o ingresso da Colômbia como estado associado ao Mercosul. Essa cidadã colombiana havia entrado no país em 2011, ano em que a Colômbia ainda não fazia parte do Mercosul. Portanto, se tentou renovar o visto de permanência dela aqui no país, em razão do vínculo de união estável que ela mantinha, né? Terminado esse vínculo, ela se sentiu numa situação de desespero, mas houve o advento da adesão da Colômbia ao Mercosul e, portanto, ela pôde usufruir do direito de residência no país, independentemente da relação familiar. No momento que eu entrei em processo de casamento e meu passaporte venceu, por 3 dias o Ministério Público, através do promotor da Justiça, impugnou o processo de casamento. Aí eu fiquei ilegal, né? Fiquei como infratora. Entrou a Polícia Federal de Imigração, carimbou meu passaporte, eu recebi notificação de tinha que sair 8 dias do país e entrei em um litígio, né? Litígio grande com a Polícia Federal de Imigração, o cartório que não estava dando autorização para eu fazer a cerimônia do casamento. E nesse instante é que entrou a Defensoria Pública da União, como seu nome fala, a me defender. Foram emitidos um habeas corpus e um salvo-conduto que permitiam a Yerli caminhar pelas ruas de Brasília. Um dia, ela recebeu um telefonema do defensor público que cuidava do seu caso. Senhora, você tem que vir aqui. Tenho uma boa notícia para você. Pronto, eu fui para a Defensoria Pública da União e aí ele falou, senhora, agora a Colômbia acaba de assinar o convênio de Mercosul e você já não precisa esperar todo este processo, a aprovação do Ministério Público, né? O que a Polícia Federal de Imigração regularize você. Não, você não tem que sair do país, senhora. A entrada de Colômbia no Mercosul é o melhor que pode acontecer para você. Que o 5 de dezembro, o primeiro dia de vigência do Mercosul, peguei, com a ajuda da Defensoria Pública da União, meu visto de permanência. A cidadã colombiana que pisou em terras brasileiras no dia de nossa independência pôde, enfim, sentir-se livre entre nós. O sentimento que gera, né? Esse convênio é que todos somos irmãos, né? Que não só porque eu sou colombiana e entrei aqui no território brasileiro, né? E entrei por uma situação X, difícil, né? É que quando os brasileiros vão aos outros países, no meu país, Venezuela, que também uno que recentemente entrou, né? No Mercosul, nós não vamos a ter essas dificuldades, vamos a caminhar por todos estes países, pela terra sul-americana como irmãos.
Hoje em dia eu já tenho meu visto de permanência por 2 anos e sou livre. Sou livre. De olho no mundo árabe, a indústria nacional de bebidas e refrigerantes, que registrou retração de 3% em 2013, quer agora conquistar uma fatia do mercado árabe de alimentos e bebidas. No ano passado, a exportação de alimentos do Brasil para os países do Golfo Arábico foi de mais de 5 bilhões e 300 milhões de dólares. A estratégia é potencializar as vendas de café, chocolate, balas e amendoins. Faltando poucos meses para a abertura do Mundial de Futebol, o Congresso brasileiro ainda tem a tarefa de concluir a votação de importantes leis. Segurança é um dos temas principais. Além disso, preocupa o andamento das obras na cidade sede. Há 4 meses da Copa do Mundo, dos 12 estádios que vão sediar os jogos, 5 ainda não estão prontos. A Arena Corinthians, em São Paulo, a Arena Pantanal, em Cuiabá, a Arena da Amazônia, em Manaus, o Beira-Rio, em Porto Alegre e a Arena da Baixada, em Curitiba. A capital paranaense tem a situação mais crítica e corre o risco de deixar de ser cidade-sede se a Arena da Baixada não ficar pronta até meados de fevereiro. Mais atrasadas que os estádios estão as obras de mobilidade e infraestrutura. Os senadores da subcomissão criada para acompanhar as obras da Copa confirmaram o atraso em visitas à cidade-sede no ano passado. Nós temos essa função de fazer a pressão junto aos órgãos estaduais, municipais, aos clubes, através da nossa visita em loco, convocando a imprensa, colocando a nossa opinião, para que realmente o Brasil não passe vergonha. As pessoas voltarão felizes para os seus países se tiverem acesso fácil aos estádios, se chegarem fácil ao país e saírem fácil do país. Isso envolve aeroporto, envolve estrada de acesso a campo de futebol, aeroporto, a circulação urbana. E isso tudo está muito atrasado. De acordo com Sérgio Souza, que presidiu a subcomissão em 2013, não foram encontrados indícios de irregularidades no uso do dinheiro público. A maioria, uns 8 ou 9 estádios são privados. E a partir daí o que há é a participação de capital público através do BNDES, que faz os aportes financeiros. Mas aquele que toma o consórcio ou o grupo que está construindo o estádio, que toma o recurso, ele tem que dar contra-garantia, vai pagar juros e vai ter que pagar o empréstimo. Então, a fiscalização é até de forma diferente. É para ver se o contrato não foi feito de uma forma que não pudesse haver a inexecução da obra, o não término da obra. Mas, agora, onde tem dinheiro público, não há indícios de irregularidades. Houve, pelo menos, no mínimo, descaso nos projetos, porque as próprias arenas que tinham um valor inicial de menos de 3 bilhões já estão em mais de 8 bilhões já. Nas arenas que têm projeto, nas obras de infraestrutura nos aeroportos, aí nem se fala. A questão é corrupção ou é a falta de projeto, é incúria administrativa? Esse é um assunto para a comissão acompanhar, denunciar, criticar ou aplaudir, se for o caso. Além de fiscalizar as obras, Senado e Câmara devem votar projetos prioritários para a competição. As regras básicas já estão garantidas na Lei Geral da Copa, aprovada pelo Congresso e sancionada há 1 ano e meio. A proposta, que define o crime de terrorismo e fixa as penas, é uma das prioridades para dar mais segurança a eventos internacionais. O texto está numa comissão especial do Senado e ainda tem que passar pelas 2 casas antes de virar lei. Eu espero ver essa matéria aprovada no Senado e na Câmara até março. Nós temos que ter prioridade com essa questão, nós não podemos ficar indescoberto sem ter uma punição dura e forte contra qualquer ação terrorista e, portanto, é importante que essa lei possa ser votada rapidamente. Outra legislação que aguarda votação no Congresso é a que define o calendário escolar durante os Jogos da Copa. Mas esse tema já vem sendo definido estado a estado pelas secretarias de educação. E neste ano, além do Mundial de Futebol, tem eleição para presidente da República, o que 2014 guarda na política internacional. A gente volta em 1 minuto com esse tema.